Depois de 18 anos de sofrimento, os israelitas se reuniram para enfrentar os seus opressores. Israel tinha um exército, mas não tinha um comandante. Mas Deus já tinha o seu escolhido, o rejeitado Jefté. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre o amargo sabor da vitória. Vem comigo! Jefté era um homem valente e valoroso, nascido em Gileade, que ficava no lado leste do Rio Jordão. O pai de Jefté, que também se chamava Gileade, tinha esposa e filhos, mas acabou gerando Jefté do seu relacionamento com uma prostituta. Mas quando Gileade faleceu e chegou a hora de dividir a herança, os filhos legítimos expulsaram Jefté, alegando que ele não tinha direito à herança. O que eles não sabiam é que estavam expulsando o futuro juiz de Israel. Rejeitado por sua família, Jefté se estabeleceu em Tobi. Lá ele se tornou líder de um bando de homens vadios. O termo usado aqui pode significar homens pobres, sem propriedade e sem emprego. Jefté e seu bando provavelmente agiam mais ou menos como Davi e o seu bando, protegendo cidades e assentamentos de saqueadores e recebendo pagamento por esse serviço. Jefté era conhecido como um homem valente. Por isso, ele não teve dificuldade em formar um grupo de aventureiros sob sua liderança. Algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra contra Israel. A nação de Amon vivia ao sul de Israel e era um grupo seminômade descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Os anciãos de Israel, então, conhecendo a fama de Jefté, enviaram uma delegação que percorreu mais de 100 quilômetros até a terra de Tobi para pedir que Jefté assumisse o comando da batalha contra os amonitas. Eles já estavam dispostos a torná-lo líder sobre Gileade. Jefté então disse que só assumiria a liderança da batalha se também pudesse continuar como líder depois da batalha. Ele não queria ser rejeitado novamente como um homem inútil. Eles concordaram e Jefté tornou-se o comandante do exército de Israel. Ao longo da conversa, é impossível não admirar a maneira como Jefté dá ênfase ao Senhor em todas as negociações com os anciãos de Israel. Antes de declarar guerra, Jefté tentou fazer negociações de paz com os amonitas. Talvez toda a disputa pudesse ser resolvida de uma maneira diplomática, sem precisar de um confronto. Mas não teve jeito. O rei de Amon declarou que ele estava apenas tomando posse daquilo que lhes pertencia e que os israelitas haviam roubado deles no tempo de Moisés. Se Israel devolvesse as terras, ele mandaria retirar as suas tropas. Mas Jefté apresentou 4 provas irrefutáveis que deveriam ter convencido os amonitas de que eles estavam errados. Primeiro, apresentou fatos históricos provando que, se a reivindicação do direito de posse sobre territórios conquistados não valia para Israel, então também não valia para os amonitas. Seu segundo argumento foi que o Deus de Israel é quem tinha dado todas aquelas terras ao seu povo. O terceiro argumento foi o fato de Israel estar vivendo naquele território há pelo menos 319 anos. Se eles realmente tinham direito, deveriam ter tomado providências séculos antes. E no seu último argumento, Jefté deixou claro que se os amonitas lutassem, na verdade, eles estariam lutando contra o Deus de Israel. Nessa iniciativa de Jefté, nós descobrimos 2 coisas. Primeiro, que Jefté conhecia as Escrituras e a história do seu povo. Segundo, que ele não era um homem colérico que desejava apenas lutar. Sabendo que a guerra resultaria em milhares de mortes, desejava evitar a todo custo que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, mesmo com todos esses argumentos, o rei do povo de Amon não recuou. A guerra era, portanto, inevitável. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté.
Esta foi a fonte da sua coragem e pode ser a fonte da nossa coragem também. Quando somos assolados por medos, ansiedades, nós precisamos nos deixar encher do Espírito Santo. É Ele quem nos faz avançar no sentido de progresso espiritual e no sentido de enfrentar e vencer as nossas batalhas espirituais. Antes de entrar na batalha, Jefté fez um voto precipitado para garantir que sairia vitorioso. O Senhor lhe deu vitória sobre os amonitas, ele conquistou 20 cidades e os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Imagine só como os irmãos de Jefté se sentiram quando o homem que eles haviam desprezado voltou para casa como comandante do exército e líder do povo. Vamos voltar agora ao voto precipitado que Jefté fez ao Senhor antes da batalha. Ele disse: se entregares os amonitas nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Segundo Adam Clarke, os estudiosos hebreus mais precisos concordam que a melhor tradução é oferecerei em holocausto ou consagrarei ao Senhor. Ou seja, se for algo digno de holocausto, será feito. Se for apto para o serviço de Deus, será consagrado a ele. A Bíblia diz que quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, para seu desespero, a sua única filha foi a primeira que saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, comemorando a vitória de seu pai. A Bíblia fala do perigo de fazer votos precipitados e deixa claro que é melhor não fazer os votos do que fazer votos tolos. Os cristãos precisam levar a sério o pecado dos votos quebrados e, quando os fizer, devem se arrepender, mantê-los ou se arrepender da tolice de fazer o voto e buscar a liberação de Deus. Ora, todos em Israel sabiam que o sacrifício humano era estritamente proibido pela lei mosaica. Alguns defendem que Jefté realmente ofereceu sua filha como holocausto, mas o mais provável é que Jefté tenha separado sua filha para o serviço do tabernáculo de acordo com o princípio de Levítico 27, onde as pessoas separadas para Deus em um voto não precisavam ser sacrificadas. Haviam mulheres que eram designadas para o serviço do tabernáculo. É provável que a filha de Jefté tenha se tornado uma dessas mulheres. Ao enviar sua filha solteira e única ao serviço do tabernáculo pelo resto da sua vida, mostra quão seriamente tanto Jefté quanto sua filha levaram o seu voto a Deus. Essa ainda parece ser a melhor explicação para o ato de Jefté, que é listado como um dos heróis da fé. É difícil pensar nele fazendo algo tão contrário aos caminhos de Deus, como oferecer sua filha como sacrifício humano e ainda ser mencionado na galeria dos heróis da fé. E no próximo capítulo vamos ver os homens de Efraim que já tinham se revoltado contra Gideão por não terem sido convocados para a guerra, desta vez revoltados com Jefté pelo mesmo motivo. Não perca! Até amanhã!